conter o aumento da Covid-19. Para você ter uma ideia, gente, a Paraíba registrou 12 novas hospitalizações e 2 mortes nas últimas 24 horas. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o sanitarista Lindeberg Araújo. Muito obrigada pela sua presença. Eu tenho recebido muitas mensagens do povo preocupado com isso. Eu já começo perguntando, é para pânico ou não? Muita calma nessa hora. Eu acho que é para alerta. Sim. Acho que não é para pânico. Né? Nós temos uma situação de um ligeiro aumento nos casos, nas hospitalizações, e voltamos a ter mortes. Sim. Então, isso não é para a gente entrar em pânico, mas para que a gente fique alerta. Sempre, né? E comece a tomar medidas, né? E essas medidas, elas atendem tanto as pessoas, né? Ou seja, cada um de nós, as comunidades, elas devem voltarem a ter a preocupação com a pandemia, mas também devem se organizar as secretarias municipais de saúde, a secretaria estadual, enfim, todo o pessoal que trabalha diretamente com a questão da saúde. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. E aí a primeira coisa você já falou, a gente precisa voltar ao uso de máscaras. A gente deu uma negligenciada nos últimos meses, né? Se a gente pensar bem, a gente teve um pico janeiro, fevereiro, aqui na Paraíba foi para fevereiro, no Brasil mas o sul e sudeste já foi em janeiro, né? E depois a curva deu uma amaciada, foi lá para baixo, e depois deu um outro pico em julho. Ou seja, sempre nesse período de férias, 5 meses. Agora, 4 meses depois, de julho para cá, nós estamos ensaiando aí uma nova subida. É uma subida ainda leve, uma subida ainda relativamente tranquila, mas que faz com que a gente entre em alerta e comece a pensar nas máscaras, na etiqueta de higiene, ou seja, lavar as mãos com água e sabão, o uso do álcool gel, distanciamento. O caminho todo mundo já sabe, todo né? mundo já não sabe. É novidade, todo mundo sabe o que tem que fazer. É voltar a isso. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas a preocupação é porque a gente está aí, né? Verão batendo na porta, isso. Momento Copa de do mundo. festa, Copa do Mundo já chegou praticamente. É um momento que todo mundo vai, né? Aglomerar mesmo. Aglomera em casa, aglomera na rua. Não é? Aqui a gente não tem a FanFest. Nós temos FanFest, por exemplo, em Rio, São Paulo. E quando tem essas FanFest, a experiência de Copas anteriores é que a gente junta aí 200, 300, 500 mil pessoas, não é? A gente recém saiu de uma campanha eleitoral, onde que aglomerou bastante. Então tudo isso talvez tenha influenciado. Isso, é hora da gente ficar ligado, alertar e tomar as devidas precauções. E aí eu acho que tem uma coisa importante, Marcela, que é assim: apoio total à atenção básica, à atenção primária em saúde, as unidades de saúde que ficam nos bairros, que ficam nos bairros mais distantes, nas periferias da cidade, e que ficam junto das comunidades. Essas unidades precisam ser apoiadas. Apoiadas como? Apoiadas com testagem, apoiadas com medicamentos para fazer, porque a gente precisa tratar das pessoas. Aliás, a prefeitura também aumentou, né, as testagens. No portal T5 você consegue ter todas as informações, os locais, aonde fazer o teste, o horário. Isso é super importante. Tem um sinal, um sintoma, algum sintoma de parecida com gripe, então já procurar fazer o teste, porque quanto mais cedo você fazer o teste, quanto mais cedo você ficar em casa, você evita de passar para outras pessoas, né? A testagem é muito importante nesse momento. Nesse momento, a testagem para assintomáticos, pessoas que estão com o que a gente chama de síndrome gripal. Sim. Pareceu com a gripe, nariz entupido, dor de cabeça, febre, tosse, então alerta, né? Terceiro dia, isso continua, vai para testagem. A Secretaria Municipal de Saúde está prometendo testar nas unidades de saúde. Fez testes ontem, 400 testes, eu escutei alguma coisa assim, no Centro de Vivência da UFPB. Hoje de manhã repetiu essa dose de testagem. Ontem foi livre, hoje foi o pessoal
que marcou lá no aplicativo, e amanhã eles vão fazer uma nova testagem na Uniesp, ali na Estrada de Cabedelo. Então é ficar atento. Quem tem sintomas, busca os aplicativos, programa a sua testagem, e uma coisa fundamental, que aí eu acho que é talvez o mais importante que eu queria falar aqui: busque vacinação. Vou falar isso agora. Tá grande o número de pessoas que não tomaram reforço, né? 1/4 da população paraibana. Significa 1 milhão de pessoas aproximadamente. Eu acho que as pessoas ficaram com aquela ideia: ah, passou, acabou, vou tomar o reforço para quê? Não é bem assim, né? 2 doses, 3ª dose de reforço, 4ª dose de reforço. Eu acho que é importante a gente pensar agora, principalmente nos adultos jovens, porque esses são os que aglomeram mais. Mas não esquecer também as crianças e não esquecer também os idosos. Porque são 2 faixas etárias, aliás, duas comunidades, 2 grupos etários, é isso que eu queria falar, que têm mais problemas com a sua imunidade. As crianças, porque estão formatando a sua imunidade, Sim. E os idosos, que a gente chama de imunossenescência, ou seja, vai ficando cansada a imunidade e eles ficam mais susceptíveis. A gente está tendo casos de pessoas idosas que já fizeram a 4ª dose. Então, acho que tem que ter cuidado com relação a isso, e a gente tem que ficar alerta e buscar a proteção, a prevenção. A proteção é com máscara, com distanciamento, com não aglomerar, e a prevenção é com a vacina. Lembrando que a vacinação também se expandiu, né? A idade, já temos crianças com a partir de 6 meses, né? Com alguma comorbidade. Estamos com um probleminha com doses que não chegaram. Mas tem que ficar atento. Mas tem que ficar atento, porque isso parece que vai ser sanado rapidamente. Pelo menos é o que está se prometendo, e vamos vacinar as crianças. Então é vacina, é máscara, é álcool e teste também, né? Isso é super importante, ficar atento, ficar alerta, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. A verdade é essa, a gente não adianta falar: ah, será que vai fechar tudo? Ninguém sabe o que vai acontecer. Calma, né? Não vamos criar pânico, mas vamos procurar estar informados, Isso. né? E fazer tudo direitinho, que é importante. É isso aí. Eu tava lendo alguns epidemiologistas hoje de manhã, e eles estão prevendo que, como nós estamos entrando agora já no mês de dezembro praticamente, Sim. E dezembro vem férias, Festas, né? Festas, Natal, aglomerações, Réveillon. tudo isso. Então, é provável, não é certo, mas é provável que a gente tenha um aumento dessa curva. Aumento da curva significa mais casos, mais internações, e mais internações, mais mortes. E aí é hora da gente pensar que é uma atitude individual que ao mesmo tempo é coletiva. Se eu penso em mim, eu necessariamente estou protegendo o outro. Se eu me protejo, eu também estou protegendo o outro. Isso é fundamental, que essa ideia fique em nós, e que essa ideia vá à prática. Agora, a questão da vacinação, já estão pesquisando uma vacina, fica totalmente no Brasil, já está evoluindo, como é que está? Você deve estar se referindo ao pessoal de Minas Gerais, Sim. Que já tem uma vacina. Essa vacina está em teste e já foi colocada para a Anvisa dar um parecer, um ok, alguma coisa assim. Ou seja, as pesquisas não pararam, não. Estamos evoluindo. E é bom lembrar também que o Brasil tradicionalmente já faz vacinas para o mundo. E com relação às vacinas da Covid, tanto a Butantan, o Instituto Butantan, quanto a Fiocruz produziram vacinas. É certo que o insumo inicialmente vinha de outros países, mas agora nós já somos, com relação à Fiocruz, não é? Nós já somos donos da tecnologia e já podemos produzir a vacina. Para isso é preciso que haja investimento. Para isso é preciso que haja um Ministério da Saúde, uma ciência e tecnologia voltada para o financiamento, para o apoio, para o família. Isso está certo. A gente tem pergunta pelo WhatsApp, né? Depois da Covid, a tosse é uma sequela?
Não chega a ser uma sequela, mas é um evento desagradável que às vezes se estende por 3, 4 semanas. A cantora Joelma teve várias vezes, acho que foram 5 vezes. 4 ou 5 vezes. 5 vezes. Meu Deus do céu, e é assim, cada vez que vai tendo, é pior, é melhor, é igual, assim, como é? Quando a gente fala nas estatísticas, a gente fala no que é geral. Sim. Mas acontece que cada caso é um caso. Uhum. Tem pessoas que são mais susceptíveis, talvez também não se cuidem tanto. Eu não conheço a vida da Joelma, mas ela vive de shows. Uhum. Então ela infelizmente acaba se expondo. Se expondo muito, andando muito, né? Tem pessoas, assim, em epidemiologia tem uma coisa que é o fatores de proteção e fatores de exposição. Tem mais uma pergunta. Pois não. É de Jale, Deus é fiel. Um beijo, meu querido. Ele fala assim: boa tarde, depois de 4 doses da Covid, tenho ficado gripada todos os meses. De Jale, desculpa, viu, de Jale? Tenho ficado gripada todos os meses e tosse seca. Desde agosto que fico gripada. Eu ouvi muito isso também. Depois que eu tomei a vacina, eu fiquei gripada. Isso é um mito, né? É um mito, com certeza. Agora, assim, é preciso pensar também que tem algumas pessoas que têm o que a gente chama de uma Covid estendida. Uhum. Essa Covid, normalmente, entre a infecção inicial e a cura, isso decorre mais ou menos 14 dias a 3 semanas no máximo. Certo. Agora, tem pessoas que às vezes ficam... Eu tive experiência de um caso em que a pessoa ficou positivando 2 meses, 3 meses. Isso pode ocorrer. É raro, mas pode ocorrer, porque depende de cada pessoa. E é tudo muito novo também, né? Novo. Ainda não... Agora já não estou mais novo, porque a gente já sabe muita coisa, mas como o vírus, ele... Está mutável. O tempo todo ele vai mutando, né? Hoje a gente está às voltas com a linhagem B, BA, BE e BQ. A BE e a BQ, a BS9 e a BQ1, são as subvariantes mais, que estão mais graçando nesse momento. Mas eu também estava vendo algumas pesquisas em Ribeirão Preto e noutra universidade, eu não vou conseguir lembrar agora, acho que na própria Fiocruz, que eles estão avaliando 2 variantes que ocorrem na Europa e que elas estão, como as pessoas viajam, vão para aqui, vão para ali, voltam, então às vezes trazem essas variantes. É preciso que esse genoma seja totalmente estudado, seja definido e registre-se que aquele é um caso específico daquela variante. Vamos ajudar aqui a Nilzete, que faz a seguinte pergunta. Cadê? Boa tarde. Quando é que vai chegar a 3ª ou 4ª dose da vacina da Covid para as pessoas de 20 anos? Aí, com a palavra, a Secretaria Municipal de Saúde. Eu sei que nesse momento eles estão fazendo 4ª dose para 30 anos e mais. Sim. Não é? Então, eu acho que a tendência é que depois disso... Vamos aguardar, Aguardar um pouco mais aí. Com a palavra, a vigilância epidemiológica do município de João Pessoa. Vamos ficar na torcida, e do estado do Paraíba. Com certeza. Nilzete, um beijo, obrigada, viu? Meu querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sei que você deve estar trabalhando muito, né? É a oportunidade que a gente tem também de dividir o nosso conhecimento, de divulgar, para que as pessoas se protejam. O momento é de alerta, não é de pânico. Exatamente. Calma. Se cada um de nós fizer a sua parte, se os municípios, ou seja, as gestões municipais fizerem a sua parte, então a tendência é que a gente consegue segurar e frear. Segure isso e depois isso volte para o normal. Muito bem, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa tarde para você. E olha, chegou o momento de fazer escolha.